Boa noite, gente. Então, em outras disciplinas, a gente já aprendeu que existem muitas teorias que buscam apresentar a aquisição da linguagem na infância. A gente já ouviu alguns nomes como Piaget, Chomsky, Skinner, Vygotsky, e o que a fonoaudiologia interpreta dessas teorias é que a infância ela é a fase do descobrimento do mundo, né? Onde a contínua relação entre os indivíduos e o meio são as peças fundamentais para montar o quebra-cabeça da linguagem. Então, a escola é um meio que oferece muitos conhecimentos para as crianças e é muito bom que ela conte com o suporte do profissional da comunicação, que é o fonoaudiólogo. Então, a partir dos 2 anos de idade, alguns aspectos cognitivos essenciais no desenvolvimento da linguagem, como a memória, a atenção, a percepção, começam a se tornar mais evidentes no comportamento da criança. E vale a pena lembrar, né, que não se tem uma data fixa para cada etapa do desenvolvimento, mas sim tem um esperado dentro da faixa etária. Então, nessa fase dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança já tem algumas características bem peculiares, né? Como, por exemplo, utilizar pronomes de segunda e terceira pessoa, você, ele, ela. O léxico dessa criança já tem mais ou menos 150, 200 palavras. Ela já pode falar frases com 3 elementos, por exemplo, neném quer papá. Ela pode também responder duas ordens, por exemplo, pega ali e traz para titia. Ela pode desenvolver um diálogo, não deixar o adulto no vácuo, né? E ali pelos 3 aninhos, a gente percebe outras coisas. A gente já percebe que eles utilizam artigos como o a, ou eles utilizam pronomes como eu, meu, advérbios de lugar, aqui, lá, ali. Ela já identifica objetos pelo nome, pelo uso, né, que serve aquele objeto. Ela já sabe as cores primárias, já entende algumas perguntas bem simples. A criança de 3 anos também, ela já sabe dizer se ela gostou ou não de uma coisa, algo que aconteceu, né? Ela não sabe muito bem ainda contar uma situação detalhada, só que ela sabe dizer se ela gostou ou não de algo. E nos 3 anos e meio, 4 anos, elas já elas já estão amadurecendo mais o raciocínio delas, né? Então, nessa fase em especial, é muito bom que as próprias situações do dia a dia dessa criança, na verdade, nas outras fases também, né? Mas eu menciono mais nessa, porque aqui elas já são crianças que já não são tão bebezinhas, né? Então, elas podem utilizar situações do dia a dia para estimular o raciocínio, né? E quem já conviveu com crianças nessa faixa etária pode notar que os erros da fala vão desaparecendo conforme o tempo, né? Cada dia menos um erro. Ela descreve bem algumas situações que aconteceram. Elas mencionam até o nome dos coleguinhas da escola, por exemplo, dizendo que algo aconteceu na escola e ela estava com tal coleguinha, né? Daí ela menciona até o nome desse coleguinha. Elas já respondem melhor algumas perguntas, como por quê, onde está aquilo, onde está isso. Inclusive, essa fase é a famosa fase dos porquês, né? É porquê para tudo, é pergunta para todo lado. E estudando essas características dessa faixa etária, né, a gente pensou em utilizar uma estratégia, eu posso dizer, uma estratégia acessível para a fono trabalhar na escola, estimulando a linguagem das crianças de 2 a 4 anos, né? Então, com isso, a nossa estratégia seria mostrar cartelas com figuras
para as crianças, né, numa roda assim com as crianças, mostra as cartelas com figuras. E aí a gente pede que a criança fale o que tem naquela imagem, o que está acontecendo, quem é essa menininha, o que ela está fazendo, o que ela está vestindo, qual que é o barulhinho que o animalzinho faz, essas coisas assim, estimulando. E para isso, as figuras que constariam nas cartelas seriam imagens de alguma história que já seja mais conhecida das crianças. Como o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, e a intenção seria, mostrando as figuras e perguntando o que está acontecendo, a gente ia ajudando para a criança e contando a história. Então, é importante que seja uma história conhecida, porque aí ela já tem mais familiaridade, né, com a história contada e ela vai poder se expressar mais. Então, a intenção seria mostrar cartelas de figuras de uma história conhecida, e aí perguntar para a criança o que está acontecendo ali. E conforme isso ia acontecendo, ia contando a história, né? Então as crianças iriam contando a história enquanto vão falando o que tem na figura. E aí é importante isso porque vai desenvolver a atenção das crianças com o que está acontecendo, desenvolver a linguagem oral e também vai ampliar o vocabulário da criança, né? A gente estimulando, ela vai falar mais sobre aquilo dali, ela vai falar coisas que ela já sabe, também vai aprender coisas novas. Então, tem muitos benefícios nisso para contar, tanto contar a história como fazer com que a criança conte a história, né? Então, foi por isso que a gente escolheu essa alternativa, né, para estimular essas coisas na criança, além do desenvolvimento da linguagem, estimular também a atenção, também o trabalho em conjunto entre os alunos, né, para contar a história, então as crianças iam se ajudando. Então, tudo isso que a gente viu que seria muito importante. E para finalizar, a gente trouxe aqui essa citação da Beth Coelho, que diz assim: a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e, principalmente, aprende a procurar nos livros novas histórias para o seu entretenimento. Então é isso. Nessa frase resume bem a importância que tem, né, sobre as histórias no desenvolvimento da criança no geral, tanto no seu desenvolvimento de linguagem, como também nas outras áreas, né? Então é isso.